Bom, pessoal, boa noite. A gente teve aí é, alguma. Eu enviei uma relação de notas de P1. Eu já cheguei a falar por alto no e-mail. O resultado ele estava bem dentro do que eu estava esperando. Eu já venho usando uma determinada metodologia que ela não é uma coisa assim muito retilínea. Ela é meio. Ela considera algumas variáveis assim que eu aprendi a lidar com elas ao longo do meu tempo de professor na universidade, ainda mais agora lidando com questões de ética e que é, a gente vai tendo algum tipo de experiência, eu vou tendo algum tipo de experiência com a docência e entendo a avaliação no sentido um pouco diferente do que pura e simplesmente o que está escrito na prova. Então existe uma metodologia bem, eu diria que bem complexa, tá? Ali, e eu queria só lembrar para vocês que existe essa. Eu tenho muita ansiedade de liberar a nota logo, que eu acho que vocês ficam também com ansiedade para saber, então eu faço uma correção razoavelmente rápida, e isso daí, às vezes, eu incorro em erro, e normalmente eu termino o semestre resolvendo tudo. Então, se houver algum tipo de percepção sua de que a prova que você fez não é aquele número, você mantém isso como uma demanda sua, pra gente, porque isso aí sempre é resolvido no final do período. Não é, pela minha metodologia, isso não é para ser resolvido agora. Aí eu só quero lembrar o seguinte: nós temos uma nota de P1 e nós temos um porrilhão de trabalho feito, tá? Que eu estou anotando conforme vocês vão fazendo, eu faço na planilha e a minha planilha diz se você fez, se fez a contento, se fez na média ou se fez de maneira abaixo da média, digamos assim. Isso gera uma pontuação para você e no final do semestre eu junto a porra toda, tá? E isso vai dar lá para você média de P1, média de P2, com acréscimo, com não sei o que. E normalmente eu não dou nota que não seja terminada em 0 ou terminada em 5. Então, se a nota é 7,8, vai para 8. Se a nota é 8,6, vai para 9. Esse tipo de coisa. Então, eu sugiro esperar chegar a nota final, porque normalmente as notas são arredondadas para cima de maneiras diferentes. Então, existem mais de uma chance não, mais de um procedimento que joga a nota para cima. Então uma nota baixa numa P1 não quer dizer muita coisa por enquanto, tá? Então existe todo um procedimento também. Ah, professor, eu quero rever minha nota. Tudo bem, aí tem todo um procedimento que eu faço. Eu preciso que você tenha argumentos. Ah, sua nota está ruim, por quê? Quanto você acha que vale a sua nota? O que você acha que falhou na avaliação e tudo mais. Então, existe todo um inquérito meu em relação a isso. Então, eu só peço que tenha um pouco de paciência, tá? Caso você não tenha gostado da sua nota. É uma metodologia que eu tenho bastante confiança que ela reflete muito a maneira como você fez a prova, a maneira como você é em relação à universidade, tá? Porque ela segue alguns padrões. Ela não é uma coisa assim, ah, essa prova aqui é 7, aquela dali é 8. Não é bem assim, não. Então eu leio, por exemplo, a prova toda, eu eu vejo ortografia, por exemplo, se você esqueceu de colocar algum tipo de escrita correta, né? Se você usou, se você empregou a língua portuguesa de maneira muito errada, ou se você escreveu meio assim, saindo da pergunta, né? Não falando, respondendo. Porque, por exemplo, às vezes a pergunta diferencie o conceito A do conceito B, né? E aí você responde bem a pergunta, mas não faz essa diferença. Então, isso para mim é um erro. Então, eu tenho esse tipo de leitura. Como eu tinha falado, essa disciplina, na minha opinião, ela não é para você ficar lembrando coisas e eu te perguntando o que é isso, o que é aquilo. Então, eu dou lá uma situação e você responde. E eu tenho gostado muito da maneira como você responde. Algumas provas eu gosto muito, então eu jogo a nota lá para cima, e algumas eu falo, poxa, teve uma prova, por exemplo, que alguém esqueceu de responder uma pergunta, né? Sei lá, pressa ou num review e tudo. Então são pontos que existem na sua prova e que vão ou levar a sua nota muito para cima ou muito para baixo, tá? Mas se tiver alguma coisa para falar, a gente vai ver depois. É só guardar essa demanda aí para que isso tudo é resolvido no final. P2, podemos decidir hoje
Se der tudo certo, pergunta aí da Letícia, né? Quando vai ser P2? Hoje é capítulo 6, terça que vem capítulo... Não, perdão, hoje é capítulo 5, terça é capítulo 6. Já podemos fazer quinta-feira que vem, se vocês quiserem. Tá? No final a gente faz uma votação, então durante essa apresentação, vai vendo aí se vocês... que data, porque aí lá no final eu pergunto, se tiver um consenso a gente já pode fazer, tá? Quinta-feira que vem já dá para fazer. Que aí, o que acontece? Eu gosto de resolver ética logo, porque sempre fica uma galera para o final, que não fez o trabalho, aí vai fazer de novo, ou quer aumentar a nota, eu vou passar uma tarefa para melhorar a nota, essas coisas todas. Aí eu deixo isso tudo para o final. E aí, se você já estiver contente com aquela nota, eu já mantenho aqui na planilha e quando vier o siga abrir eu já lanço ela. Então, Fábio já sugeriu para quinta-feira que vem. Eu vou perguntar se tem alguma coisa contra, o Fábio, lá no final. Se tiver alguns que querem fazer quinta-feira que vem, eu faço a primeira chamada na quinta-feira que vem. E a segunda chamada quando tiver uma outra data aí sugerida, tá? Me lembra, tá, Fábio? Se eu esqueci de falar disso agora hoje, lá no final. Vamos lá. Cadê? Então vamos prosseguindo aí com o item 5 do total de 6. Que, se a gente for reparar, esse livro, ele, acho até que eu já falei, ele trata o estudo da ética e da moral lá bem de maneira vaga, né, bem de maneira genérica, relacionamento, família, sociedade, religião, etc. Aí ele vai aparando algumas arestas até chegar no mundo empresarial, depois ética profissional e cai um pouco para a contabilidade. Então, ele não é um livro para estudar ética da contabilidade, código de ética do contador, por exemplo. Ele é um livro para a gente entrar no mundo do estudo da ética, vindo do geral para o específico, considerando as organizações. Então, o capítulo 5 fala sobre ética profissional. Aliás, eu acho que ele é bem pequenininho. Então, algumas definições. Ética, né? Então, repara que ele está indo bem do genérico. Olha. Ética, ela é uma conduta que orienta uma pessoa ou um grupo. Normas que devem ser praticadas no exercício profissional. Ação reguladora e faz referência ao profissional. Respeito ao semelhante no exercício da profissão. Quando eu ouvia falar sobre ética, lá no início, desde que eu me lembro de ter ouvido alguém falar, você não está sendo ético, você está sendo antiética, etc., eu fazia referência, aquilo entrou na minha cabeça simplesmente que ética tratava de alguém que fazia coisas erradas, né, com outra pessoa. Então, ter algum problema ético seria... eu sou contador, vejo que você é cliente dele e não é meu cliente, eu vou falar mal dele para você trazer a sua conta para mim. Então eu entendia questões éticas apenas nessa questão. Então isso não é tão simples assim, mas acaba incluindo isso daí. Então existe uma conduta ética esperada entre os pares, entre as pessoas de uma determinada profissão, de um comportamento esperado, né, desse outro profissional. Então, um desses pontos é justamente não falar mal, principalmente se você não tiver como provar esse tipo de coisa. Estou ouvindo umas crianças gritando aqui embaixo, não sei se está atrapalhando, eu espero que não. Bom, aí vem falando algumas definições, né, de acordo aí com Lisboa. Ética profissional, explicada através de sua função, ou seja, conjunto de normas que baliza a conduta de integrantes de determinada profissão. Então, essas normas, ele está se referindo ao código de ética. A grande maioria, não sei se a totalidade, a grande maioria das profissões tem um código de ética, que é um conjunto de normas que a gente deve seguir. Não sei se foi uma pessoa ou se foram algumas pessoas na prova, chegou a comentar relacionando ética com lei, né? Então, ser um indivíduo ético é observar as leis. E não existe esse tipo de pensamento, embora ele exista, ele não encontra muito amparo na grande maioria dos teóricos em ética. Então, essas normas
que estão sendo sugeridas aí não são normas como lei. Tá? E existe um motivo bem interessante para isso. As leis, eu acredito que a maioria de vocês pensam assim, não sei se é a totalidade, mas não há uma confiança nossa de que as leis sejam feitas para o bem das pessoas. Né? Então, existe uma percepção muito forte entre os teóricos de ética de que as leis, elas normalmente são feitas com segundas, terceiras intenções. Tá? E aí, num dos períodos aí, eu tratei sobre as diferenças de democracia com demagogia. Essa palavra demo aí no final, no início, né? Então, a demagogia é você ter um discurso apontando para um lado e a prática apontando para outra. E isso, inclusive, é uma questão ética muito interessante. Aliás, já foi um objeto de estudo aqui nosso. Por que eu falo que sou de um jeito e sou de outro jeito? Por que a gente faz isso? Por que a gente não assume que tem lá o diabinho causando aí essas tentações na nossa vida, né? E que a gente cede a isso o tempo inteiro. Então, a ética profissional está muito ancorada em normas. E aí, no universo da organização, essas normas chamam-se código de ética. Tá? E ainda não fiz isso, mas seria interessante a gente estudar alguns códigos de ética, alguns códigos de ética de algumas organizações para a gente ver semelhanças e diferenças. Tá? Se não me engano, teve uma monografia de um aluno que foi orientado por mim, ele estudou as diferenças entre o código de ética do contador com outro código de outra profissão, que eu acho que foi a de administrador. Então ele viu similaridades e diferenças, né? E é um ponto interessante para a gente estudar. Então esse balizamento feito pelas normas das pessoas que integram uma determinada profissão. Então a ética profissional está muito forte em normas, em regras, em códigos de ética. E não é consenso, aliás, é um consenso de que essas normas quase nunca são a lei, porque existe a percepção de que a lei não é exatamente uma coisa boa para todo mundo. Então, ética profissional. Premissa maior, relacionamento do profissional com seus clientes. Então, a ética profissional trata muito do profissional e do seu cliente. Eu acho que foi na aula passada, a gente comentou isso. O cliente tem sempre a expectativa de que aquele profissional vai fazer o melhor possível dentro da ciência dele. Então, quem é atendido por nós, provavelmente tem uma boa expectativa de que o nosso serviço contábil vai ser o melhor possível. Quando a gente senta na cadeira do dentista, a gente espera que ele faça o melhor serviço possível na nossa boca. Quando a gente vai ao médico, idem. Quando a gente vai pegar um ônibus para ser transportado de um lugar para o outro, a gente tem essa expectativa desse tipo de profissional. Tá? Então, o relacionamento do profissional com seus clientes e dos profissionais com outros profissionais, levando em conta valores como a dignidade humana, a autorrealização e sociabilidade. Então, queria ressaltar essa questão dos valores, que foi o assunto tratado na terça-feira. Então, a questão do valor para o estudo da ética, ela é muito importante, porque eu vou agir de acordo com valores. Né? Os valores vão, de alguma forma, influenciar os pensamentos vão influenciar ações. Então, eu tenho que ter esses valores para serem, digamos, as origens dos atos que eu vou fazer, e ele faz essa referência aos valores também com relação a questões de tratamento profissional, não somente de indivíduo para indivíduo, como era no início do estudo lá do livro. Então ele trata do individualismo como risco de transgressão ética, quando a pessoa deixa de pensar no cliente, deixa de pensar na comunidade de profissionais da qual ele faz parte, isso se torna um risco para a profissão, um risco para a carreira daquele profissional. Então é imprescindível possuir normas éticas. E eu lembro aqui no slide anterior, a gente falou de norma. Então, por que isso? É improvável que a gente tenha um comportamento esperado, simplesmente por transmitir um pensamento. Como se a gente falasse, galera, vamos nos comportar, por favor, valeu?
Então isso não vale muito, isso não tem muita efetividade. Você tem que ter lá uma determinada punição, né? Se chegar atrasado, vai acontecer isso, isso e isso. Como eu coloco, inclusive, aqui, ainda agora eu vou falar de novo. Enviar o e-mail de resposta até às 10 horas da noite. Se você enviar 11 horas, eu sei que você não estava na aula e isso quer dizer que você não merece aquele ponto ou não merece aquela pontuação na íntegra. Então a gente precisa de algumas regras, né? E isso não quer dizer que a pessoa seja ruim nem nada, mas é porque é natural do ser humano. Se você não tiver esse sistema de punição, digamos assim, a gente não funciona direito. Você entra num lugar e está lá escrito: este lugar está sendo filmado. Mesmo que não esteja sendo filmado, só o fato de poder estar sendo filmado, o nosso comportamento muda, né? Tanto que um grande lance sobre ética é o que é exatamente o nosso comportamento ético. É como se a gente fosse um ser que fosse completamente invisível. Então, qualquer coisa que a gente faça não vai ser percebido pelas outras pessoas. Repara só, o nosso comportamento nessa situação é que realmente reflete o nosso comportamento ético. Porque eu vou poder olhar para as pessoas de uma maneira mais indelicada, digamos assim, e não vou ser percebido. Então eu posso fazer isso se eu quiser. Eu vou poder roubar alguma coisa e posso fazer isso e ninguém vai perceber. Então, o fato de ser invisível é uma questão muito importante, porque a invisibilidade ela nos dá a efetiva noção, ou o efetivo, digamos assim, potencial que a gente tem de ser bom ou ruim, né? E é exatamente essa questão de moral que interessa para o estudo de ética, né? Como é que eu vou me comportar se ninguém estiver olhando? Então, isso é bem interessante mesmo. Então, eu preciso de normas, eu preciso de restrições, eu preciso de punição. Eu preciso saber que se eu fizer merda, eu vou tomar porrada. Infelizmente, é assim. Ética profissional, presente na maioria das profissões, ele deixa isso claro, né? Caráter normativo e jurídico. Então, de novo, falando de normas, usando questões jurídicas, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte aí, isso daí não é lei. Tá? Ele fala de questões jurídicas, mas de maneira indireta, digamos assim. Tá falando aí, ó, regulamentar a atividade profissional. Mas a lei, ela não é uma referência para a ética, para fins teóricos. Tá? Até você pode achar que não, e você pode suportar uma resposta dessa numa prova, por exemplo. Mas você tem que saber que a maioria dos teóricos em ética não faz associação, não tem a lei como referência. Né? Num país onde as leis são X, Y, Z, o comportamento é mais ou menos ético em função disso. E isso não é verdade para a maioria dos teóricos em ética. Então, vem os estatutos, vem os códigos específicos. Eu já quis fazer uma experiência na nossa turma de ética. Assim, no primeiro dia de aula, foi até uma ideia que eu vi de um professor, uma vez. No primeiro dia de aula, a gente faz um código de ética da turma. Então, a gente fecha lá alguns pontos. Como é que vai ser o semestre? Isso pode, isso vai ter porrada. Fechado? Fechado. E vamos seguir para ver como é que é. Porque é muito importante a gente poder contribuir para formar um código de ética que vai atuar naquele sistema, digamos assim, que vai ser a nossa turma de ética no semestre. Como tudo mudou agora por causa da pandemia, isso está um pouco mais difícil de fazer. Mas tem muitas experiências que eu vejo de outros professores em termos de ética, e eu gosto sempre de dizer, eu não sou muito treinado para ser professor de ética, eu gostaria muito de ser um bom professor de ética, porque ética é uma disciplina muito foda, eu acho, muito maneira. Então, a gente precisa saber muito de filosofia, eu estou longe disso. É muito interessante alguma experiência religiosa variada, né? Porque isso aí, ser um bom professor de ética, eu tenho a impressão que é um professor que é lembrado pela vida inteira. Algumas coisas que eu possa falar aqui pode mudar a vida de vocês
radicalmente. Eu lembro de alguns professores que fizeram isso na minha vida lá para o passado. Então é uma responsabilidade muito grande. Quem dera que eu me transformasse numa pessoa com esse tipo de influência. Então é uma disciplina muito importante e eu precisava realmente ter muito mais experiência. Por isso que eu fico vendo outros professores como eles ensinam ética, né? E para tentar trazer algumas experiências aqui. Então, normas devem estar apoiadas em princípio de virtude. Então, de novo, fazendo referência aí a virtudes, valores, e a gente sabe que esses valores, essas virtudes são plantadas na gente em função de família, em função de onde a gente estudou, como a gente foi tratado, etc, etc, etc. A atitude dos profissionais em relação às questões éticas pode fazer a diferença entre seu sucesso e o fracasso. Bom, o livro deixa isso muito claro, né? Isso aí não deixa de ser um estímulo para que a gente tenha uma conduta boa, uma conduta admirável durante o nosso trajetório, durante a nossa trajetória enquanto trabalhadores, tá? Eu li um livro uma vez, aliás, mais uma vez fazendo referência aos professores, um determinado autor, ele já é falecido, mas eu me emocionei muito lendo aquele livro. Ele escolheu ser professor porque era uma profissão que você não precisava muito ficar disputando vaga. E eu vejo isso no trabalho que eu exerço, né? Eu não tenho que ficar brigando ali na universidade se eu vou receber ou não vou receber meu salário, ou se eu vou ser ou não vou ser o chefe do departamento, ou, sabe? Na verdade, até isso é uma coisa que acontece. Eu estou um pouco distante. Depois que eu entrei no doutorado, ainda não consegui retornar muito bem às rotinas lá da universidade, mas é um tipo de trabalho assim que você fica com bastante autonomia, e isso é muito bacana, né? São poucas profissões que você pode exercer isso. Então, a maneira como você lida com essas questões todas podem interferir no seu sucesso ou no seu fracasso. E nesse caso específico que eu estou falando, eu considero isso um sucesso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito agradecido pela profissão que eu tenho. Algumas pessoas que serviram no exército comigo, a gente se fala ainda hoje, né, eles estão doidos para se aposentar, etc. Eu falei, cara, eu não estou pensando nisso porque é um trabalho de que eu gosto muito. Agora mudou um pouco porque eu estou com um filho recém-nascido, né? Então exige muito da gente um filho recém-nascido. Aí eu estou mudando um pouco essa questão, mas pelo trabalho em si, eu considero um caso de sucesso essa escolha que eu fiz, tá? Então eu acho que isso daí você deve pensar bastante também. Uma conduta ética, ela vai deixar o teu coração e a tua mente melhor para trabalhar onde quer que você queira. Senso de responsabilidade é elemento fundamental da empregabilidade. Acho que essa frase se explica por si, né? Quando somos responsáveis pelos resultados da equipe, temos mais probabilidade de agir de maneira favorável aos interesses da equipe e dos clientes. Eu acho que isso daí é a essência da ética, né? Você pensar no todo, você pensar no conjunto, no time, na equipe. Né? Então, e aí acho que tem uns 2 ou 3 slides para trás, ele falou do perigo da individualidade, né? O perigo de você fazer as coisas porque você quer, e você ignora as consequências. Então, eu acho que isso daí é realmente a essência da ética, você ter esse comportamento ético e ter como consequência um resultado bom para o time, para a equipe. Então, algumas habilidades não técnicas, né? Não da forma como você lida com a ciência que você abraçou, mas que tem a ver com relacionamento interpessoal. Por isso que se estuda sociologia, por isso que se estuda psicologia, e muito fortemente nos últimos anos, porque disso daí depende muito como as coisas como que as pessoas vão se relacionar, né? E aí tem consequência o resultado da equipe, como está dizendo isso daí. Para mim, isso é realmente a essência da ética. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Bom, ele cita alguns valores, né? Então vem componentes da cultura, princípios responsáveis pela gestão bem-sucedida de uma série de empresas, e é de se esperar que, quando transformados em ações, gerem virtudes necessárias ao bom desempenho profissional.
Bom, ele basicamente faz menção a. Porque o livro é muito direcionado para pessoas que em algum momento da vida vão exercer influência em subordinados, né? Então é muito importante que essa pessoa tenha valores e as decisões dessa pessoa possam surtir melhores efeitos lá na empresa. Tá? Então, até a gente comentou um dia, já que as mulheres estão ascendendo cada vez mais aos postos gerenciais, existe a expectativa, alguns autores acham isso, existe a expectativa de que, baseado no que as mulheres têm um comportamento ético melhor do que os dos homens, que o mundo de uma forma geral, o mundo corporativo de um modo geral, fique cada vez melhor quanto mais mulheres ascenderem às posições gerenciais, de diretoria, com base nisso daí. Então, a maneira como você coloca virtudes através de ações para fora vai acabar influenciando no comportamento da organização de um modo geral. Então, por isso que tem essa menção em relação ao comportamento das mulheres. Porém, isso não é unanimidade, tá? Existem alguns autores que insistem em dizer que isso, embora seja uma percepção com base na observação do comportamento de homens e mulheres, mas não há uma comprovação científica baseada em evidência de que isso é realmente verdade. Então, esse bem-estar geral, simplesmente pelas mulheres terem ascendido à presidência, por exemplo, pode não ser exatamente um resultado previsível, tá bom? As virtudes brotam da identificação com o ambiente de trabalho. Então, faz alguma referência a como o ambiente de trabalho pode influenciar você, né? Então, ele fala muito da maneira como a gente entra nas organizações quando jovens. Então, a gente tem a expectativa de que a empresa vai tá tudo funcionando certinho, tá tudo bacana, e na verdade a gente começa a ver que o mundo não é tão colorido como a gente acha que é. A gente acaba fazendo o nosso comportamento individual ser muito parecido com o das organizações. Isso acontece muito comigo. Eu faço parte de um grupo de educadores financeiros, indo lá para outra disciplina, onde todo mundo sabe ali que eu sou professor universitário e sou, se não me engano, o único que é só professor universitário. Então, a maneira de eu falar é muito diferente. Eu gosto que seja assim, porque eu quero deixar claro que a pessoa que eu sou é influência direta do ambiente que eu vivo. Então, eu faço parte de uma grande universidade que vive, que respira pesquisa, então não há como eu não transmitir isso nas minhas apresentações, nas minhas palestras, nas minhas consultorias, etc. Eu faço questão de deixar claro que eu sou um professor universitário e sendo um professor universitário eu vou agir e deixar de agir como tal. Então, eu vejo dentro do grupo professores universitários aquelas características que eu quero assumir para deixar isso bem claro em todos os lugares onde eu vou, onde eu tenho algum tipo de influência. Tá? Então, essa questão da identificação com o ambiente de trabalho, ela é muito importante. Então, se você é um policial e não gosta da maneira como as pessoas veem os policiais, e normalmente são pessoas um pouco mais agressivas do que o normal, porque é necessário ser assim, porque senão você morre na primeira. Então, você não pode ser policial. Eu, por exemplo, não teria como eu ser juiz, né? Porque eu detesto todo o sistema jurídico. Eu, pessoalmente, detesto todo o sistema jurídico. Então, não há a menor chance de eu exercer uma carreira jurídica, por exemplo, ser um advogado, ser um juiz. Isso está fora de questão para mim, porque isso não serve para mim. Então, existem determinadas coisas que a gente tem que entender que a gente não pode fazer parte daquele ambiente. Então, há uma tendência a interpretar o mundo em seu próprio lugar, nele de uma maneira coerente com os valores, ideologias e culturas organizacionais. Então, isso vai acabar influenciando a sua maneira. Acabei de falar agora, né, sobre isso. Então, voltando aí a tocar nesse assunto de homem integral, eu lembro que um dos autores aí fala do homem puro, né? Então tem o homem integral, o homem completo, o homem, a raça humana, né? Sendo vista de uma maneira geral.
Então, comparece ao trabalho completo com suas virtudes e valores. Então, a ideia de ética, né, é que você vá para a organização munido desses valores que são bons. Transforma o conhecimento em sabedoria. Isso é o melhor dos mundos, né? Constrói uma sociedade cidadã, autossustentável, respeitando o meio ambiente. Então, é uma visão aí do Matar Neto, do homem integral, desejado, digamos assim, para fazer parte das organizações. Então, por parte das empresas, esforço para encorajar a conduta ética entre seus empregados. Aí, nessa palavra, tem um ponto importante. Esse esforço representa aquele dispêndio da empresa na questão dos treinamentos, da promoção da ética, da própria vigilância, digamos assim. Tá? Então, isso é algo que merece esforço, requer esforço. E se tem esforço, tem custo. Se tem custo, é contra o resultado. E para alguns teóricos, se não me engano, para os teóricos que fizeram esse livro, existe esse antagonismo entre lógica econômica e ética empresarial. Tá? Então, é sempre difícil lidar com isso para esses teóricos. Então, princípios e valores para a organização, implantação de códigos de ética, né? Isso aí está sendo falado durante o capítulo todo, programas de treinamento, criação de comitês de ética e capacitação de líderes. Então, aí. Ingressando no mercado de trabalho, o profissional quer encontrar organizações com metas e objetivos claros e bem definidos, de realização profissional. Isso é muito recorrente. A gente, quando vai para os primeiros empregos, a gente entende, a gente olha para aquela empresa de fora e acha que ali dentro tem aquele mundo maravilhoso, digamos assim. Tanto que, quanto mais tempo a gente passa trabalhando ou trabalhando numa determinada empresa, mais comprometido, digamos assim, de acordo com algumas pesquisas, vai sendo o nosso senso de bom e de mal, o nosso senso de comportamento ético. Porque a gente acaba entrando na engrenagem e não percebe como um tipo de coisa ruim acontece. Tá? Então, essa ideia de que a gente vai se transformando numa outra pessoa em termos de comportamento ético ao longo do tempo é muito verdade para alguns teóricos. Então, isso nem sempre ocorre, sempre há situações conflitantes exigindo de sua parte sólida formação moral. Então, nem sempre, como ele está dizendo, a empresa é aquela maravilha que a gente entende sendo. Tá? Então, eu sempre tive muita vontade de ser piloto de avião, por exemplo, mas eu sempre tive muito medo disso. Como eu não fui, isso eu lamento muito não ter seguido essa carreira, então é uma coisa que está realmente na minha vontade. Eu sempre imagino a carreira de aviação como uma coisa maravilhosa, que não tem defeito, não tem nada. Mas é interessante a gente conversar com algumas pessoas, seria uma experiência interessante, agora eu entrando na aposentadoria daqui a pouco, eu conversar com algumas pessoas que trilharam a carreira e reportassem para mim alguns dissabores por ter sido piloto de avião, por exemplo, para eu desconstruir um pouco essa ideia do mundo perfeito que é ser piloto de avião. Uma das coisas, por exemplo, que você fica muito tempo fora de casa, então a sua família, a chance de você ter uma destruição na sua família é muito grande. Né? Então, existem coisas que eu queria ter feito, né, como isso, de ter sido um piloto de avião e ter vivido isso, de estar o tempo inteiro em vários países diferentes, etc. Mas tem algumas coisas que viriam a reboque disso que eu também não tive de sabor de experimentar. Então esse é o grande lance da vida, né? O que a gente não lamentar muito o que acabou não sendo. Chegamos ao final então. Tarefa para hoje: responder pelo e-mail qual a possibilidade de você delatar o colega de profissão se perceber que ele ou ela esteja fazendo algo de errado, como a prática de um crime. Qual é a possibilidade disso acontecer com você? Eu já tive esse tipo de enfrentamento, tá? Tanto como professor, como não sendo professor. Tá? E isso é uma coisa bem interessante. Aí eu vou pedir eu vou mandar um e-mail, tá? Acabou aqui, eu vou mandar, responder a tarefa. Eu vou copiar essa pergunta aí.
E eu peço que você use em termos de porcentagem. E depois eu vou montar uma estatística e vou debater com vocês. Tá? É 100% de chance? Você vai colocar lá 100%. É 50%? É 80%? Tá? 30%? 15%? Depois eu queria fazer uma estatísticazinha. Qual a possibilidade de você delatar um colega de profissão se perceber que ele ou ela esteja fazendo algo errado? Como, por exemplo, a prática de um crime. Tá? Vou mandar um e-mail agora. Próxima aula. Professor, licença, Pois não. tem que explicar, botar a porcentagem e explicar, né? Não. Só a porcentagem. Bem simples, tá? Tá bom, ok. Por isso que eu estou Obrigado. pedindo até às 10 horas. Eu vou mandar o e-mail agora, é só botar lá 100%, 80%, 20%, 30%, sei lá. Tá? Não precisa explicar nada. Então, responder até às 10 horas, são 9h15 agora, dá perfeitamente tempo. Tá? Eu vou mandar o e-mail e você dá o reply no e-mail. Terça-feira que vem, capítulo 6, e aí eu vou voltar para aquele ponto que a gente tratou, que o Fábio sugeriu. Tá? Então, assim como o Fábio, algumas outras pessoas podem querer fazer prova na quinta-feira que vem. Eu vou